Oi, gente! Chegamos, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, para a edição 278 do Pode Falar, primeiro podcast de política de Goiás, gravado aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. Fala, Samuel, tudo bem? Tudo beleza, e você? Bem também, de novo, mais uma semana aqui. Vamos sim. Hoje um assunto especial, Rubens. Especial, importante, para quem mora em Goiânia, é um assunto constante, né? Quase não traz dor de cabeça. Traz bastante dor de cabeça e é o eterno debate, né? Eterno debate e a contínua piora no trânsito de Goiânia. Esses são os temas desta edição do Pode Falar. Candidaturas, a Prefeitura de Goiânia começaram a esboçar propostas para a cidade e uma unanimidade entre os partidos e também entre os pré-candidatos nesse instante repetem uma necessidade por intervenções no trânsito da cidade. Só que esse debate, Rubens, ele é antigo, você até ressaltou aqui a contínua questão envolvendo o trânsito. Apesar das propostas em tempos de campanha, os goianienses convivem com congestionamentos cada vez maiores durante praticamente todo o dia. Não tem mais aquela história, né, necessariamente de ter o período de pico, né? Não tem só o pico, tem basicamente Início da congestionamento manhã, o tempo final inteiro. da tarde, agora tá Bom, gostoso. e aí, né, a gente, para observar esses planos de governo, o que é que os pré-candidatos e pré-candidatas vão apresentar para Goiânia, a gente, como tem feito aqui no Pode Falar, né, a gente está buscando especialista e dessa vez a gente recebe aqui o Miguel Priscinotti, que é coordenador técnico do Fórum Mova-se, Fórum Permanente de Mobilidade. Já está debatendo há algum tempo também essa questão de trânsito, transporte e mobilidade em Goiânia. Miguel, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite, né? É sempre muito bom ter essa oportunidade, principalmente nesse período pré-campanha, no qual a gente pode lançar as ideias e, quem sabe, achar algum terreno fértil em algum pré-candidato que possa levá-las à campanha e depois, principalmente, durante o mandato. Só uma contextualização antes sobre o próprio processo político. Você acompanha as pré-candidaturas, as candidaturas ao longo do tempo, aí, nesses anos em que você está engajado nessa questão do trânsito em Goiânia, do transporte? Normalmente o debate eleitoral traz bons frutos ou é uma coisa meio frustrante para quem é da área, Miguel? Hoje é mais negativo do que positivo, porque qual que é o problema que os técnicos, imagino que não só da mobilidade urbana, é a questão junto com os marqueteiros políticos. Então, você leva uma solução, leva uma questão, só que sempre tem um marqueteiro que fala, não, isso não ganha voto, ou isso atrapalha, igual falar de estacionamento. É um problema na nossa cidade, mas o político fica com receio, principalmente por causa do marketing, de falar que vai enfrentar, terminar com conversões à esquerda. A mesma coisa. Tal estacionamento, a gente já entrando no debate aqui, quando se fala, já se falou em área azul, olha só, quando a gente pensa, né, Rubens, uma questão muito obsoleta, a gente usa ainda talãozinho de papel para poder tratar de uma delimitação de área. Aí se falou em parquímetro, quantos e quantos anos não se falou em parquímetro, nem, assim, já está ultrapassado, inclusive. Aí já há um tempão que fala em tecnologia, né, você usar por aplicativo ou para ter um terminal, como já existem em outras cidades, para você ter a delimitação e organização de área. Goiânia está atrasado com isso, e aí, como o Rubens colocou, é frustrante a gente ver mais um processo eleitoral sem que temas que foram debatidos em outras eleições, eles possam se materializar? Isso é realmente uma tristeza sem fim, né? Parece essa discussão de mobilidade urbana aqui em Goiânia. O último pleito que eu lembro de ter alguma discussão foi o que acabou elegendo o Paulo Garcia. Ele conseguiu ser eleito com um discurso de corredores, de mobilidade ativa, mas que, infelizmente, ele não conseguiu, durante o mandato, implementar. Tanto que a gente continua, né, sem as ciclovias, sem os corredores. Então, e depois nem discussão teve mais. Então, a gente espera que, durante esse período, a gente possa voltar a discutir. E os corredores de ônibus?
A Prefeitura de Goiânia está junto com o governo do Estado nesse projeto de 1,6 bi da nova RMTC. Mas o que ela está fazendo para a calçada, para o acesso aos pontos, para os corredores de ônibus, sincronização semafórica? Então, nós podemos ter um eixo Anhanguera ou um BRT padrão, né? Um outro padrão, com talvez até veículos elétricos e tudo mais, parando de vermelho em vermelho. Então, onde que está a parte nossa de tecnologia na melhoria da fluidão? O sujeito ainda tem que arrumar de forma analógica o semáforo. Isso. Assim, não tem uma tecnologia para você fazer a tal da onda verde, mas sem que o sujeito tenha que subir e poder fazer de uma forma analógica, Rubens. Porque cai energia, acabou, desprogramou tudo. Ou um dia útil vira feriado, igual sexta-feira, vocês podem testar, vocês vão usar os semáforos com o tempo de dia útil. Porque a atuação é muito limitada nos semáforos. Então, falta isso, não é? Essa discussão. E aí, nesse caso, a Prefeitura de Goiânia assumir esse desgaste, que gera desgaste. Não como foi feito no início, igual foi feito no Jardim América. Não, tem que ter um plano de circulação para a cidade inteira. Ele pode até começar por uma área, mas tem que saber qual o impacto que aquelas alterações vão jogar em todo o sistema viário. E que foi um problema muito grande do Jardim América. Eu tenho essa impressão, Miguel. E era basicamente a primeira pergunta que a gente queria fazer aqui no nosso roteirinho, né? É uma conversa, então vai ter... A maior parte das perguntas não está no nosso roteiro, mas essa a gente achou que seria importante. Quer perguntar de maneira geral, mas, claro, né, com seu conhecimento, entender quais são as principais demandas da cidade. Eu, imaginando uma resposta, eu imagino que passe por isso, por um pensamento mais completo da cidade, né? De como é que as pessoas vão circular pela cidade, não intervenções específicas. E antes da sua resposta sobre isso, eu queria só fazer uma observação de que o Miguel, na primeira resposta aqui, nos deu um indicativo sobre o processo político, né? Os pré-candidatos, os marqueteiros estão ouvindo os técnicos. Já acontece há alguns anos, algumas eleições. Mas só ouvir os técnicos não adianta, tem que depois colocar em prática na gestão. Enfim, que demandas você aponta como sendo as prioritárias hoje em Goiânia, pensando na Goiânia para os próximos 4 anos? E já tem pré-candidatura falando de Goiânia há 100 anos, né? Porque a gente está com 90 agora, daqui a pouco vai ser uma cidade centenária. O que é prioridade pensar sobre trânsito, mobilidade hoje em Goiânia, Miguel? Não, o que falta é uma coisa que... E aí, isso não é exclusividade de Goiânia, mas Goiânia materializa bem isso. Falta de planejamento. Igual falou assim, a gente não sabe que Goiânia nós queremos para daqui 4 anos. Né? Nós não temos claramente definido quais são as vias principais da cidade. Qual que é o fluxo predominante? É norte-sul, leste-oeste? Né? Quando tem 2 avenidas, quem que é prioritário no fluxo? É a Mutirão Castelo Branco ou uma T7, T9, na hora que elas se cruzam? Porque você não consegue distribuir o tempo semafórico de forma a atender todos os movimentos. Você tem que ter prioridade. E um outro ponto, não dá mais para pensar só Goiânia. Então, fazer um plano pensando em Goiânia, sem estar minimamente conversando com a Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianeira, Senador Canedo e as demais cidades da região metropolitana, você corre um risco de cometer grandes equívocos. Nessa interconexão, a chegada da GO 060 é um fluxo que impacta tantas outras regiões da cidade. A BR-153 nem se fala, né? É por aí, né, Miguel? É igual a obra do viaduto da Avenida Castelo Branco. Aquilo ali cria uma cauda que vai na GO 060, 070 e tem dia que o engarrafamento é enorme. Você fala o viaduto que foi construído, mas que tem uma pista só, né? Não, esse já é ruim. O que eles começaram a construir, mas a empresa desistiu. Ah, tá. Na Leste-Oeste. Na Leste-Oeste, isso. Aquilo ali que cria uma cauda que vai bater. Porque no final do Castelo Branco, quando vai chegar na GO 060, tem um também que construíram uma obra que demorou e tal. Quando ficou pronta, todo mundo pensou, agora vai agilizar. Não, mas estrangulou. O condicionamento meio que continua, porque embaixo do viaduto, na trincheira do viaduto... bem estreito ali. Só tem uma pista. Mas também não falta articulação. Quando você fala, Miguel, que precisa envolver a região metropolitana. Quanto tempo a gente não ouve falar de anel viário?
não é? Certamente aqui Rubens e eu não éramos nascidos, não é? Assim, a gente ouve falar isso há tanto tempo, vai passando gestão após gestão, o fluxo vai aumentando dentro da cidade e ainda não temos o anel viário. E o trecho que se tem, ele é incompleto. E hoje, dentro da cidade, já não cumpre aquilo que foi projetado há tantos anos atrás. Voltando no planejamento que você citou. Sim, correto. E até em momentos como agora, o PAC. Né? Levaram para o PAC o anel viário. Se eu não me engano, foi uma demanda da Prefeitura de Goiânia, né? Que é a mudança da 153 para o anel viário. Mas qual a articulação com os outros entes? Então, assim, isso falta muito, essa vontade de ser protagonista e esquecendo que o mais importante de tudo é o resultado. Então, assim, não adianta você ser protagonista de algo que não vai terminar nunca, do que você ter a humildade de perceber que sozinho você não consegue evoluir. Então, assim, e aí muitas questões metropolitanas, elas acabam sofrendo por esse desgaste. Quem que é o representante da região metropolitana? É ela. Então, os atores... O transporte público é um exemplo de que ainda precisa ser melhor, né? Solidificado. Na hora que você tem uma Câmara deliberativa, lá tem os representantes e discute. Então, assim, você tem lá a voz tudo, mas por que não levar essa experiência também para a mobilidade como um todo? Então, na hora de discutir os projetos, por que não senta todo mundo? Né? O Estado, os municípios. Nós pegamos um exemplo de uma GO. E a gente tem, se a gente olhar 020 também, ela acaba por causa da questão dos condomínios, cada vez mais sendo impactada no fluxo. No outra ponta, 070 vindo ali do Gol é terrível. Aquela rotatória ali, ela não tem muito... A 080 perto da perimetral. Então, assim, a gente pega saídas, a gente vê que há uma dificuldade. Mas você citou da comunicação, e aí eu queria trazer isso aqui, né, esse aspecto da comunicação, pensando na mobilidade. O Rubens perguntou a respeito, né, das intervenções de uma forma mais geral, e aí o exemplo do Jardim América, a gente vê uma intervenção ali mais pontual. A gente percebe que há uma dificuldade do poder público comunicar com a população. O sujeito, ele está acostumado há tantos anos passar pela mesma avenida, pelo mesmo local, no mesmo sentido, aí de repente alguém tem uma brilhante ideia, vou mudar esse fluxo aqui. E aí não conversa com a população. Os pré-candidatos, os marqueteiros, precisam pensar também, ao se falar do trânsito, em conversar com a população, ao entender as demandas, para que a gente não tenha, alguns casos como hoje, pedaço de uma rua num sentido. Aí a mesma rua, um pedaço dela no sentido contrário, e você fica perdido no meio do setor. Exemplo disso que eu posso trazer, no Jardim da Luz, por exemplo, no Jardim América, em outros pontos. A comunicação, ela é fundamental para esse planejamento? Sim, e eu vou um pouco além, não só na comunicação. Os técnicos têm que ser ouvidos? Sim. Mas, igual você falou, Samuel, nem só os técnicos. Então, nós temos um instrumento legal que é muito interessante e pouco utilizado, que é uma audiência pública. Então, você pega um projeto, igual foi feito do Jardim América, com grandes impactos. Você poderia levar para a população e consultar, faz uma audiência. Fala, nós estamos fazendo isso, esses são outros impactos, dá tempo de alguém dar uma sugestão. Vai que sai da própria população uma sugestão até melhor do que dos técnicos. Porque uma coisa é tomar decisão usando o Google Earth e ar-condicionado num prédio. Ou contratar alguém de fora para falar qual que é o melhor para nós. E aquele que vive lá, né? Talvez eles tenham mais conhecimento. Teve um momento que jogou um ônibus, o desvio do ônibus era em cima de uma escola primária. Então, como você põe um ônibus junto com criança, correndo de um lado para o outro? Então, esses detalhes faltam ainda. Uma audiência pública, algo que poderia ser até feito quando tiver o tempo, e dando uma dica para os pré-candidatos,
Eles também, eu vi os líderes de bairro fazer, né, pequenas... Aí não é uma audiência pública, mas ele ia conversar, ó, pega qual que é o problema do seu bairro. Ó, quem anda de moto? Qual que é o maior problema? Não é achar que todo motoqueiro é um suicida em potencial, mas perguntar, falar, ó, não, ó, tal avenida, a visão é ruim. Motorista de ônibus, qual que é o... Pega a representação, fala, qual que é o pior problema do trânsito? Ah, tem uns carros que ficam estacionados ali e eu não consigo fazer conversão. Isso também ajuda, tanto quanto... Igual falou, falta comunicação, falta diálogo, falta pensar a cidade. Um papel também dos vereadores. Os vereadores, às vezes, e não só Goiânia, repito, para não achar que eu estou implicando com eles, mas implicando. Eles trazem os pleitos, né, querendo atender grupos específicos. Ah, tem um grupo comercial que queria que ou um bairro específico que quer um atendimento, mas qual que é o impacto que isso vai ter em outras regiões? Né? Mas geralmente os pedidos, faixa de pedestre na porta de escola, rotatória ou alguma sinalização. Pedido de vereador não sai disso. Ou tirar algo perto da casa de alguém. Isso também. Não, ó, fizeram um quebra-mola, ele está muito perto da minha casa, fica ruim para eu entrar. Que são essas demandas pontuais. Né? Então, assim, não ajuda nessa discussão. Um exemplo que está tendo agora, nesse momento, é aquele prédio grande, que eu não sei se vai ser comercial ou residencial, acho que é uma mistura, né? Lá na Praça do Ratinho, antiga Praça do Ratinho. Esqueci o nome agora do prédio, até melhor que eu não cite o nome do prédio, mas um prédio bem grande que já está sendo construído, planejado e já causa muito debate na cidade há anos, né? Tem o quê? Uns 10 anos já, né, Samuel? Mais ou menos. Sim, por aí. A gente acompanhou isso aí. Quando lançou o projeto, todo mundo falou assim, não, mas peraí, que impacto que isso vai ter no trânsito, enfim, em vários aspectos. E aí agora o prédio já está, né, caminhando para começar a funcionar, está a construção avançada, e aí eu moro no setor oeste, então ali é iniciozinho, né, do setor oeste, Avenida D, né, ali, com a 85. Então, para quem está vindo na 85, ou para quem vem do Praça do Cruzeiro, né, e passa ali por cima na Praça do Ratinho, tem uma série de mudanças no trânsito. Né? Fizeram agora um recapeamento na 85, e aí, onde só podia ir reto na Avenida D, agora vai ter de novo aquele contorno que tinha antes, quando era a Praça do Ratinho. Para quem desce em direção lá ao Tribunal de Justiça, enfim, ao setor oeste, agora tem uma outra conversão assim à esquerda. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. As obras já estão acontecendo lá de trânsito e quem mora no bairro não sabe o que vai acontecer por conta de um prédio, enfim, que vai começar a funcionar. É isso, né? Esse tipo de comunicação. Quem mora lá não sabe como é que vai ficar a vida. E eu prefiro acreditar que quem está fazendo as mudanças tem um estudo. Hoje em dia você tem simulação que utiliza a inteligência artificial, você consegue ver isso porque no é o que vídeo. Tudo indica, colocar aquele retorno da praça de novo é só para ter um acesso mais fácil para o prédio. Sim. O resto vai virar um caos. Né? Então, por isso que retiraram aquela passagem antes mesmo do prédio. Sim, e aí a ideia é demonstrar isso. Ó, nós estamos com essas ações. Quais são os questionamentos? Às vezes as pessoas não olham e você pode até... Não estou falando do caso porque não estudei afinco. Sim. Mas você pode, num movimento desse, atrapalhar a entrada de um prédio, de um outro. Sim, que tem ali prédios residenciais, né, na avenida. Então, assim, teve muitas das mudanças que ocorreram que a pessoa fala, não, antes eu chegava, virava à direita e tinha entrado do meu prédio. O prédio com 20 andares e muitas famílias. Não, agora tem que passar 3 quadras, dar um balão, dar uma volta para entrar no... Aí, assim, o ganho superou a perda desse pessoal. Essa conta foi feita, né? Foi feita. Você está... não, mas isso foi importante. Tá, para quem? Qual foi o objetivo? Qual que é o propósito? Agora no curto, e no médio, e no longo prazo? Como está sendo o nosso endereçamento? O Rubens, eu trouxe um exemplo que eu acho que é muito interessante para a gente refletir sobre outro assunto, porque ali na Avenida D foi feito um viaduto, né? Ali na 85, naquele ponto. Viadutos na concepção de Goiânia que nós temos hoje, beirando aí o centenário. Ainda é válido? Trincheira, viaduto, quando a gente pensa em planejamento e mobilidade urbana? Normalmente isso devia ser o último caso. A última solução, normalmente é igual se fosse uma ponte safena com um cirurgião cardíaco. Ó, não tem mais o que fazer,
Já pus stand, já mexi, mudei medicação, qualidade de vida. Agora vou ter que ir lá pegar uma safena e fazer uma intervenção maior, porque é uma intervenção cara, lenta, e ela não é uma solução definitiva. Ela transporta o problema para um outro lugar, né? Isso, porque... Ou para outros lugares. porque... Aí, você até matou aqui, mas foi boa. Ah, Qual que era... O que gerou aquele engarrafamento? Qual que é o problema? é o estrangulamento, né? que Então, fala, quando não, mas qual dá foi? muito fluxo no mesmo ponto. Isso, mas qual que foi? É uso e ocupação do solo? Todo mundo está saindo daqui para lá? É o semáforo? São as vias perpendiculares? Será que... Qual que é o problema? Não sei, mas um viaduto resolve. Igual na T63. O fluxo fica parado, né? Tem mais a Lá ver em com cima. o planejamento da cidade, né? Ué, qual foi o problema? Igual assim, tudo bem, sem entrar em juízo de valor, mas vamos... Você coloca um prédio daquele tamanho ali na Praça do Ratinho. Vai gerar impacto. Não tinha outro lugar na cidade para colocar um prédio daquele tamanho. Um lugar menos adensado, que já não tem um trânsito tão complicado. Bom, É igual o que foi feito na Portugal com a Mutirão. Tinha, outro prédio grandão lá, É. cheio de movimento. Isso. Tinha uma outra... Né? Goiânia pode adensar? Pode. É bom adensar? É bom. Mas existe regras. Vão ser em locais que tem A, B ou C. Situações que facilitem o trânsito. Mas se você sair em qualquer lugar verticalizando, você vai ter um problema. Já não tem caixa viária. Igual ali na Não tem transporte coletivo, Não né? tem. Não tem Ricardo estrutura de transporte coletivo. Região da Ricardo Paranhos, ali no Marista. Levantou prédio, você dormia e acordar, tinha uns 4 prédios já levantando. Tanto que um prédio até abriu um buraco. E uma via estreita que não passa 2 carros. Doutor Bueno também, aí são os exemplos. Aí você está pondo 2.000 pessoas morar naquela região, não tem água, não vai ter luz para todo mundo, o trânsito. Então, essa falta de planejamento do uso e ocupação do solo, ela acaba atrapalhando, porque a mobilidade ela é um reflexo, é como se fosse febre. Ela não é a doença, ela está te falando, a cidade está com problema. Eu tô doente. Tá, o que você tem? Febre. Tá, tudo bem. Qual é a doença? O que você tem? Isso. E é basicamente isso que a gente busca aqui no Pode Falar para avisar aos pré-candidatos, pré-candidatas, com a sua ajuda, Miguel, para que eles tentem, de fato, apontar ou ler, né, ter acesso ao diagnóstico da cidade para aí sim apresentar planos de governo que façam sentido. Miguel, muitíssimo obrigado pela presença aqui. Nosso tempo, infelizmente, terminou, mas essa é uma das mais conversas que a gente vai ter. Vamos falar mais também sobre transporte, né? Falamos muito hoje sobre trânsito. Você também é muito envolvido com a área de transporte público, que também é fundamental para a cidade. Obrigado pela presença. Eu que agradeço e até a próxima. É isso. Samuel Straioto, obrigado a você também pela parceria de sempre. Semana que vem a gente volta. Voltamos, e aí, já antecipando sobre o transporte, que a gente, nesse exercício de reflexão, a gente não fica naquela, né, Rubens? Mais ônibus na linha porque o povo é sardinha. Toda eleição alguém fala isso e o transporte está aí, complicado, tema para outro Pode Falar. Sem dúvida, é isso. O transporte coletivo é uma das saídas e a gente vai continuar falando sobre a cidade, sobre política em ano eleitoral, mas principalmente sobre política pública, é o que a gente faz aqui no Pode Falar com a sua companhia. Você nos acompanha no YouTube e também na Sagres TV, canal 26.1 aqui na região metropolitana de Goiânia, toda sexta-feira, às 8 da noite. E segue aí o Pode Falar no seu tocador de áudio preferido e recebe uma notificação toda semana. Fique com a gente então, obrigado pela sua companhia. Até semana que vem.